Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos encerrar um dos principais assuntos para a prova de Sociologia no Enem. Você conhece esse tema por Sociologia Clássica. E se você recordar bem, nós já passamos por dois personagens que são fundamentais nesse processo, que é o Émile Durkheim e o Karl Marx. No vídeo de hoje, nós vamos encerrar esse ciclo com um alemão chamado Max Weber. O Weber é fundamental para a história da sociologia, porque ele vai contribuir muito para a construção de um corpo teórico dessa nova ciência que vinha surgindo no século XIX. O Weber é um personagem importantíssimo para a história alemã, principalmente nos campos da história, da economia, da política e principalmente na sua área de atuação, que era o direito. Vale lembrar que o Weber ele vai viver durante o período da unificação alemã e até o final da Primeira Guerra Mundial, até porque o Weber vem falecer precocemente por vários problemas de saúde que o acometeram durante a vida. Ele vem a falecer em 1920. O Weber é importantíssimo e só para dar como destaque, ele participou da construção do acordo, por exemplo, do Tratado de Versalhes, que vocês estudam na sua aula de História. Esse Weber ele é fundamental para entender a sociologia clássica, porque ele marca completamente uma ruptura na forma de se fazer sociologia, ou melhor dizendo, na forma de se fazer ciência. Se você lembrar bem, dentro do Marx e dentro do Durkheim, e se a gente fosse até uma sociologia pré-científica ou pré-clássica, por exemplo, com Augusto Comte, a forma de se fazer ciência vista por Comte, Durkheim e Marx era uma forma muito influenciada pelo positivismo, e você tem que lembrar dessa corrente filosófica. Os positivistas, muito influenciados pelas ciências da natureza, eles acreditavam que seria possível criar leis gerais que pudessem explicar o funcionamento, a dinâmica e até mesmo, no caso do Marx, prever onde caminharia e qual seria o fim da história. O Weber ele vem romper com essa tradição que vamos chamar de cientificista e ele vai inaugurar uma nova forma de se fazer ciência, chamada de historicismo, por exemplo. O Weber ele vem romper com essa tradição e criar um novo tipo de sociologia, chamado de sociologia compreensiva. Lembre-se bem dessa palavra. Sociologia compreensiva é a base do pensamento weberiano. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o Weber ele vai imaginar a ciência, ele vai imaginar a sociedade e, sendo mais sincero, ele vai imaginar o ser humano como um ser que não pode ser predeterminado. Vocês me entendem? O Marx predeterminava o homem, o Durkheim e Comte predeterminavam o homem. O Weber ele entende que cada ser humano é motivado por ações e valores diferentes. É por isso que eu não posso explicar de antemão o que é o ser humano. Eu preciso compreender cada fenômeno dentro do seu contexto social. É por isso a ideia da sociologia compreensiva. O Weber, o que mais interessa ao Max Weber é exatamente qual o sentido que orienta a ação do indivíduo. Vamos traduzir isso em miúdos. Por que você faz exatamente o que você faz? Porque você pensa desse jeito, porque você age desse jeito, porque você se comporta desse jeito. Quais são os valores, quais são as ideias que norteiam, por exemplo, o seu comportamento? Você consegue me entender? Isso é fundamental para você conseguir encaminhar o argumento do Max Weber. O Weber ele compreende, por exemplo, que o indivíduo ele não pode ser motivado apenas por uma questão econômica e material, como, por exemplo, pensava o Marx. Ou numa situação de um organismo vivo, como imaginava o Durkheim e a sua teoria funcionalista. O Weber, a grande tese do Weber, na verdade, é a noção de uma ação social. Para o Weber, os indivíduos são motivados por essas ações sociais, que podem ser racionais ou não. Max Weber elenca para a gente 4 tipos de ação social, sejam elas racionais ou não racionais. Por exemplo, indivíduos podem ser motivados por uma tradição, por um costume. Eu sempre fiz desse jeito, aprendi desse jeito com a minha família, com meu pai, com meu avô, por exemplo. Isso é uma maneira de uma ação social tradicional.
Outra forma de ação social que os indivíduos normalmente agem é a ação social afetiva ou emocional, quando você se comporta, por exemplo, baseado em um sentimento, uma emoção, pode ser raiva, inveja, amor, empatia, esperança, sei lá o que você puder imaginar. Se você age motivado, por exemplo, por um sentimento, por essa coisa mais subjetiva sua, passional, vamos dizer assim, é um tipo de ação social, nesse caso, afetiva. Tradicional e afetiva são tipos de ação social não racionais. Mas existem dois outros tipos de ação social que de fato são racionais. Aquelas relacionadas, por exemplo, a valores, e aí você pode imaginar que o indivíduo ele pode ser motivado por valores completamente distintos, por exemplo, a religião, a moral, a ética, a família, por exemplo, a lei, ou algo parecido nesse sentido. O contexto social no qual ele está inserido. Por exemplo, você pode imaginar aquela ideia que o capitão deve ser o último a abandonar o navio que está naufragando. Ou, por exemplo, um cristão, na época da Semana Santa, ele iria motivar, ou ele ia modificar, por exemplo, o seu comportamento alimentar, o seu cardápio, exatamente diante de um contexto religioso que a gente poderia explorar num outro momento. Então, os indivíduos são motivados por tradição, por passionalidade, sentimentalismo, por exemplo. O indivíduo pode ser motivado por uma questão moral, um valor social, por exemplo, ou o indivíduo pode ser motivado de maneira racional, visando uma finalidade. Por exemplo, eu estou nesse momento estudando, me preparando, por exemplo, para alcançar o meu sonho, que é entrar na universidade. E para isso eu preciso trabalhar de agora, para galgar, para visar um elemento, um objetivo futuro. Vê só, existem 4 tipos de ação social: tradicional, afetiva, racional relacionada a valores, e, por exemplo, racional relacionada a fins. Essa é a grande tese do Max Weber. Como, na verdade, nós, indivíduos, somos motivados por ações diferentes. E, obviamente, como nós falamos, fugindo daquela ideia positivista, não necessariamente o indivíduo é motivado por uma ação só. Eu posso perceber no indivíduo mais de um tipo de ação social. Seja um valor, seja, por exemplo, um fim, uma finalidade, um afeto, um sentimento, uma tradição. Na verdade, isso pode se misturar. Nós não somos pré-determinados, entendeu? Cada indivíduo, isso é fundamental no pensamento do Weber, cada indivíduo é único. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vê só. O Max Weber, ele tem uma outra grande tese que é fundamental para você compreender toda a sua obra, inclusive já foi questão do Enem, exatamente esse modo de pensar. O Weber, e se você prestar atenção, todo sociólogo clássico até então, ele estudou a sociedade principalmente a partir de um fenômeno chamado de modernidade. A modernidade não necessariamente quer dizer idade moderna, vale lembrar. A modernidade é uma nova forma de viver em sociedade, que, por exemplo, Durkheim chamou de solidariedade orgânica. O Marx vai chamar de modo de produção capitalista. O Weber, ele entende que, num determinado período da história, principalmente durante o Renascimento, a sociedade passará por um profundo processo de racionalização. E quando eu digo racionalização, é que a lógica matemática, que já era explorada, por exemplo, desde os gregos, vale você lembrar do seu início, do seu assunto de filosofia, daquela passagem do que nós chamamos do mito ao logos, a sociedade passa por um profundo processo de racionalização, ou seja, de enxergar a realidade a partir de uma lógica matemática. Vale lembrar, esse processo será muito forte lá no Renascimento, e ele vai se acentuando com o passar da história. Vale lembrar Iluminismo, Idade Moderna, Idade Contemporânea e por aí vai. A racionalização é o grande elemento da modernidade, segundo Max Weber. É um processo que o Weber vai chamar de desencantamento do mundo. E esse desencantamento do mundo seria essa visão racional da história, essa visão racional da nossa vida. Só que apesar do que você possa imaginar, o Weber não via isso de maneira positiva. Fica atento a esse detalhe. Weber entende que isso é importante,
Isso é fundamental para a história. Só que o Max Weber, ele entende que, na verdade, esse processo de racionalização e com, por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, por exemplo, essa questão da liberdade do ser humano, e pode parecer paradoxal isso, mas quanto mais racionais e quanto mais livre nós fomos, mais prisioneiros nós somos das coisas. É como se nós fôssemos, por exemplo, apenas uma peça de uma engrenagem dessa máquina. O Weber chama essa ideia da gaiola de ferro ou jaula de ferro da modernidade. Fica atento em relação a isso, porque isso, por exemplo, vai ser uma base, vai ser uma forma de pensar de vários autores, principalmente na filosofia daqui por diante, principalmente na idade contemporânea. Isso está muito influenciado pela própria biografia do autor. O Weber sofreu, por exemplo, de depressão, entre outros problemas de saúde. Tudo bem?